Bom dia, igreja, a paz de Cristo a todos, amém? Vamos lá, a mensagem que eu trago hoje tem como título que diz, lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, amém? E para falar de fé, eu vou usar como referência a história de vida de Abraão, né, o patriarca conhecido como o pai da fé, tá? É um personagem do Antigo Testamento que é bastante conhecido, bastante citado também no Novo Testamento, né? Inclusive Tiago se refere a Abraão como amigo de Deus. Enfim, todas as pessoas que creem em todas as gerações são chamadas de filhos de Abraão, né? E então vamos falar um pouco, a princípio, sobre a vida de Abraão, tá? A Bíblia, ela não traz detalhes sobre a infância de Abraão, né? Diz apenas que ele era oriundo lá de Ur dos Caldeus, filho de Tera, né? Depois disso, a Bíblia já mostra Abraão com 75 anos de idade, quando seu pai junta a sua família e viaja, né, rumo a Canaã. Porém, eles, no meio do caminho, fazem uma parada ali na cidade de Harã, e eles se estabelecem ali, ficam ali durante um tempo, até que Tera venha a falecer, né? E antes de completar essa viagem, e após isso vem o chamado de Deus a Abraão, né? Então a história de vida de Abraão, ela começa a ficar interessante a partir do capítulo 12 de Gênesis, quando Deus diz, né, sai da tua parentela, da tua família, né, da casa dos teus pais e vai para uma terra em que eu te mostrarei, tá? Então Deus convoca ali Abraão a sair, deixar ali o seu território e ir para uma terra ali distante, tá? Após isso nós sabemos, Deus faz as 3 promessas a Abraão. Primeiro, faria uma grande nação dos seus descendentes, né? Ou seja, Deus prometeu a um homem já idoso, esposo de uma mulher também idosa, estéril, que faria dele ali uma grande nação, tá? Segundo a promessa, daria a ele uma terra, né? Mas para isso, lógico, Abraão teria de deixar sua zona de conforto, como diz a palavra, sair da sua parentela ali, da sua descendência. E para um lugar até incerto aos olhos humanos, só que ele estava sob a custódia de Deus, né, sob a dependência divina. Então, a princípio, eu já imagino Abraão caminhando dia e noite nessa viagem, mirando os montes e pensando, né, aonde será essa terra que o Senhor vai me dar, né, a terra prometida, tá? Enfim, a terceira promessa é de que Deus usaria Abraão para abençoar todas as pessoas, né, da terra. Isso porque, lógico, da sua descendência viria o Messias. Todas as pessoas da terra são abençoadas em Cristo Jesus, aos que creem, né? Mas, enfim, o tempo passou e em outras ocasiões Deus reafirmou essas promessas, né? Explicou ali, esclareceu, repetiu essas promessas, só que demorou um tempo, né, para poder se dar um sinal tangível do cumprimento dessas promessas. Por que isso? Deus prometeu terras a Abraão, mas a princípio não deu 1 metro quadrado de terra, né? Deus prometeu multiplicar os seus descendentes, mas Abraão precisou esperar 25 anos para nascer Isaque, que era o filho da promessa, para poder se cumprir o nascimento, né? Abraão recebeu a promessa com 75 anos, foi pai aos 100 anos, né? Sara com 90, tá? E isso, lógico, que exigiu intervenção divina, como eu disse, além de idosa, ela era estéril. Sara não gerou filhos nem na sua mocidade, né? Quando era jovem, tá? Só que nesse intervalo, entre a promessa e o cumprimento dela, né? A gente vê que Abraão e Sara tiveram algumas ideias ali de como facilitar o cumprimento da promessa de Deus, né? Dar uma ajudinha. E uma dessas ideias foi tornar, a princípio, Eliezer, que era seu mordomo, como seu herdeiro. Abraão, ele queria, né? Outra ideia foi ele ter um filho, ele ter um herdeiro através de Agar, a escrava de sua esposa Sara, tá? Enfim, tentaram apressar os planos de Deus, mas lógico que nos 2 casos o Senhor rejeitou, né? Porque não era aquilo, o cumprimento da promessa era algo literalmente milagroso, né? Procedia de Deus.
Enfim, o tempo passou, a promessa de Deus se cumpriu, nasceu Isaque, né? Sara deu à luz aos 90 anos, Abraão com 100 anos foi pai, mas o que realmente nessa história toda torna Abraão especial é porque ele confiou em Deus, não é verdade? Ele acreditou, tá? Gênesis 12:4 diz: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Então ele saiu sim da sua parentela, ele foi para o local ali determinado por Deus, né? E como diz Romanos 4,16, ele acreditou contra a esperança. Ou seja, ele teve convicção de que o Senhor cumpriria a sua promessa, né? Ele acreditou sim que ele seria pai de muitas nações, não vacilou na sua fé, mas creu em Deus, tá? E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? E Abraão ouvia a palavra de Deus. Abraão tinha a palavra de Deus como base da sua fé, não é verdade? Então, continuando a história, os anos se passaram, né? Todos sabemos, Isaque cresceu, já era jovem, quando Deus volta a falar com Abraão, tá? E dessa vez Deus vai testar a fé de Abraão de uma forma inédita. Gênesis 22:2, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vá à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então Deus pede para Abraão pegar aquele filho, o filho da promessa, Isaque, e levar no alto do monte para sacrificar, né? Era o filho da promessa ali. Humanamente falando, lógico, aquilo ali não fazia sentido, né? A gente, se pensar, parece até uma contradição do que Deus falou, né? Da parte de Deus. O Senhor tinha prometido abençoar, né, a nação através da descendência, da genealogia de Abraão, que era o Isaque. E se a gente for ver, é bem interessante, a própria palavra, ela não deixou possibilidade da promessa se cumprir através de um outro filho, que a gente vê Gênesis 21:12 diz, por Isaque será chamado a sua descendência. Então eu imagino Abraão nesse momento aqui, né, acho que se ele tivesse colocado essa ordem de Deus na balança do raciocínio humano, ele jamais teria obedecido ao Senhor, não é verdade? Porque era algo, como eu disse, impossível, né? Então ele não teria obedecido a Deus, né? Ele não podia acreditar que Deus queria que ele literalmente matasse o seu filho, né? Deus nunca pediu para nenhum pai fazer isso, tá? E se isso ocorresse, como eu disse, as promessas de Deus não se cumpririam. Morrendo o filho ali da promessa, morreria a promessa também, tá? Então eu imagino que passou na cabeça de Abraão, durante esses 3 dias, que foi o tempo, né, necessário para ele subir a montanha e ir até lá o Monte Moriá. Imagina ele pensando, será que eu sou um assassino? O que Sara vai achar dessa situação toda, né? Sei lá, eu devo ter entendido errado a voz de Deus, ou Deus jamais deveria ter me pedido para fazer isso, né? Mas a gente vê que todos esses pensamentos foram derrotados pelo escudo da fé. Por quê? Porque ele obedeceu ao Senhor. A palavra diz, ele pegou Isaque, ele levou ao monte escolhido por Deus, ele preparou o altar, preparou a lenha, amarrou seu filho, colocou ali, né, no altar, tá? Só que quando ele vai consumar o ato, quando ele vai imolar o seu filho, uma nova ordem vem do céu, né, dizendo para ele não fazer aquilo, para ele não matar Isaque. E a gente vê então, por causa da sua obediência, a sua fé, as promessas de Deus foram renovadas, tá? Então esse trecho de Gênesis 22, ele fala, né, destaca a fé do patriarca Abraão. Só que eu vou mais além, aqui tem um detalhe importante, ó, presta sua atenção. Hoje para nós, qualquer pessoa que conhece, ou pelo menos que crê na Bíblia, é fácil de entender, né? A gente tem a Bíblia escrita, temos a internet, o que quiser saber a gente pergunta, é bem mais prático, tá? E a palavra ela narra com detalhes, diversas não, mas algumas pessoas que ressuscitaram, tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? Sabemos hoje que a morte e a ressurreição de Cristo é a base da nossa fé, da nossa salvação, né? O próprio Jesus diz em João 14:12, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não diria, eis que vou preparar lugar para que onde eu estiver vocês também estejam.
Só que, olha só que interessante, Abraão nunca ouviu falar de ressurreição, né? Abraão, ele viveu cerca de pouco mais, né, de 1000 anos antes da primeira ressurreição narrada na Bíblia, que foi através de quando Deus usa o profeta Elias para ressuscitar o filho da viúva de Sarepta. Não é verdade? Então, se a gente prestar atenção, é bem interessante isso. Ele nunca viu nem ouviu falar de Deus operando esse tipo de milagre, né? Mas mesmo assim ele creu que aquele Deus que ele acreditava, que ele tinha fé, que ele era capaz sim de vencer a morte, tá? E é isso que define, né, o diferencial, o tipo de fé de Abraão. Por isso que ele é chamado de o pai da fé, né, até hoje. Então, baseado em tudo que eu falei na história de vida ali do patriarca Abraão, a gente entende o quê? Que talvez nenhum outro componente é mais importante na vida do cristão do que a fé, não é verdade? Então, a fé, o que é a fé? A fé a gente não compra, a gente não vende, a gente não pode dar, né, para os entes queridos, para quem a gente gosta, tá? Mas ela existe, ela tem sim um papel fundamental na vida do cristão, tá? O dicionário, nosso dicionário da língua portuguesa, ele define fé como crença, como devoção, ou a alguém, né, ou a algo, tá? Especialmente sem uma prova lógica, por isso que é fé, tá? Também é definido como crença ou devoção a Deus. Só que a Bíblia, a palavra, ela vai mais além. Se a gente for ver, a Bíblia fala muito mais sobre a fé e sobre a importância, a sua importância, né? Como nós lemos no início, o versículo base, Hebreus 11:6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, tá? Até porque para ter uma comunhão, para se aproximar com Deus, lógico que é necessário crer que Ele existe, não é verdade? Mas, de onde vem a fé, né? A fé nós não podemos criar ela por conta própria, a fé ela não surge, não adquirimos fé através de estudo, não é? Também não é uma busca espiritual. Efésios 2:8 fala sobre a fé, ó, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então a palavra, ela deixa claro que a fé é um dom de Deus, né? Então não é algo que nós merecemos ou que nós somos dignos, mas ela é dada por Deus, assim como a graça, como a misericórdia, não é verdade? Conforme, lógico, o plano e o propósito de Deus, até por isso que Deus recebe toda a honra e toda a glória, né? Tudo provém do Senhor, tá? E por que ter fé? Deus planejou uma maneira de distinguir aqueles que pertencem a eles e os que não pertencem, né? Isso aí se chama fé, né? Como eu disse, a palavra diz que é necessária a fé para poder agradar a Deus, tá? Então, não existe outra forma de crer, de se acreditar, né? Se não for através da fé. Como eu disse, Hebreus 11:1 diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que se não veem, né? A fé é você crer sem ver, tá? Então, para começar agora, baseado nessa verdade bíblica, aí vem a pergunta, né? O que está motivando você, eu, nós, né, nessa vida aqui? O que nos motiva nesse mundo? Muitas pessoas vivem em função de uma carreira, de um sonho, de fama, de ajuntar, né, bens materiais, enfim. Mas seja o que for que impulsionar a nossa vida nesse mundo, isso aí vai se tornar a nossa prioridade diária, tá? E isso aí é muito perigoso. Por quê? Porque é esse tipo de coisa que vai moldar nossas vontades, que vai moldar o nosso modo de pensar, o nosso caráter, tá? Só que aí eu vou dizer o quê? Se a razão do nosso viver for baseado em coisas, né, falíveis materiais, em algo falível do mundo, tá? Mais cedo ou mais tarde, fatalmente, a gente vai sofrer, sim, uma decepção, não é verdade? Porque um dia tudo acaba. A própria palavra diz que o que é terreno é passageiro, não é verdade? E por isso, então, que a Bíblia nos ensina o que? A viver pela fé, tá? Viver pela fé seria o quê? Confiar constantemente em Deus, ter Deus como alguém no qual nós não podemos viver sem, não é verdade? A Bíblia, ela nos dá essa opção, e que é totalmente contrária ao que o mundo ensina, ao que o mundo oferece, né? O mundo incentiva a autoconfiança,
a nossa própria sabedoria, a dependência, né, dos recursos humanos, tá? Apego, né, às garantias humanas, tá? Mas só que, volto a dizer, se a nossa vida depender de coisas, depender de pessoas, ou até mesmo da nossa força, da nossa saúde, da nossa sabedoria, né, da sabedoria humana, um dia tudo isso acaba e a gente vai viver sem, tá? Não vou generalizar, é lógico que as nossas aptidões é importante para a gente conquistar, né, as coisas na vida, isso aí não é pecado, tá? Pode impulsionar a gente em algumas conquistas, tá? Mas volto a dizer, se algum dia tudo isso faltar, o que nos vai manter firme ali diante de Deus é somente a fé, tá? Mas para isso a gente tem o quê? Que crer, né? Que crer em Deus com todas as nossas forças. Hebreus 10:38 diz assim: o justo viverá pela fé, e se retroceder, Deus não se agrada dele. Amém? Então, eu usei como exemplo aqui a fé de Abraão, né? Porque estamos estudando o livro de Romanos, e lá no capítulo 4, inclusive eu que ministrei essa aula, lá diz, né, que o apóstolo Paulo ele utiliza o exemplo ali de vida, a fé de Abraão, para poder explicar aos judeus que nós só somos justificados diante de Deus, né, pela fé, através da fé. Mas se a gente for ver na Bíblia, ela traz vários outros exemplos de fé, né, desde o princípio da criação, né. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício ali que agradou a Deus, né. Pela fé, Noé preparou um grande barco, a arca, num tempo em que a chuva era algo desconhecido, né? Nossa, se a gente parar para ver, é algo bem interessante. Mas ele cumpriu a vontade de Deus, passou ali cerca de 100 anos construindo o grande barco ali. Por quê? Porque Deus ordenou, mandou e ele obedeceu. Ele confiou totalmente na palavra de Deus. Gênesis 7:5 diz: e Noé fez tudo como o Senhor tinha ordenado, né? Se a gente for ver na história, Noé andava com Deus mesmo diante ali de uma sociedade corrupta, né? Mas ele não se corrompeu, tá? Então, isso aí, a consequência é que foi salvo, ele e sua casa, sua família, né? Pela fé, Moisés guiou os filhos de Israel pelo deserto, né? Pela fé, Raabe, ela deu guarida ali aos espias, né, de Israel, tá? E, enfim, muitos outros heróis da fé são mencionados ali na Bíblia, que através da fé venceram guerras, não é verdade? Praticaram justiça, receberam promessas, né? Tiveram a comunhão com Deus, da fraqueza tiraram forças, tá? Então, mesmo que o mundo inteiro à sua volta pregue o contrário, né? Viva padrões contrários à vontade de Deus, mesmo assim vale a pena ser fiel até o fim, né? Se a gente for ver o último exemplo aqui, Jó, foi um exemplo dramático ali, né, de alguém que viveu, como eu posso dizer, impulsionado pela fé, né. Jó perdeu todos os bens que ele tinha conquistado durante toda a sua vida num dia, depois perdeu os seus servos todos, e perdeu seus filhos, e por fim perdeu também a sua saúde, né, é bem interessante, tá. E se tudo isso que ele perdeu, se a gente for ver, se tudo isso que ele perdeu em dia fosse a razão do seu viver, só restava ele seguir o exemplo da sua esposa, né? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas não foi o que ele fez, né? Jó acreditava no seu Redentor, ele tinha fé, tinha convicção, né? Jó 19:25 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Então a fé é o que nos sustenta, a fé é o que nos mantém de pé, tá? Quando a gente achar que não tem mais recurso, não tem para onde ir, quando se acabar tudo, né? Quando a escuridão limitar a nossa visão, quando estiver ali naquele beco sem saída, tá? Não tiver mais a razão para a gente viver, vai ser a fé. Temos que continuar vivendo pela fé, tá? Pode acabar tudo na nossa vida, só não pode acabar a fé. Como eu digo, Jó, nesse exemplo aí, acho que foi o maior, né? Não podemos negociar a nossa fé, tá? Por quê? Como eu disse, a fé, assim como o mundo molda o nosso caráter, as nossas decisões, a fé é a mesma coisa, ela que vai moldar o nosso modo de ser, as nossas atitudes, né? Diante de Deus, tá?
e o nosso caráter, tá? Lógico que para viver pela fé tem que haver renúncias, tá? Renúncias de quê? Como eu disse, das garantias desse mundo, né? Entendemos que as coisas desse mundo só trazem uma falsa sensação, não é verdade? De segurança, mas lógico que no final das contas é só decepção. Então, independente da adversidade que a gente possa passar nessa vida, né? Possa enfrentar, que a nossa fé ela continue e permaneça sempre inabalável diante do Senhor, tá? Eu sei também que às vezes a nossa fé falha, né? Nós não somos perfeitos, humanamente passíveis de erro, mas volto a falar, por quê? Porque ela é um dom de Deus, ela é dada aos seus filhos, né? E Deus, a gente vê assim como ocorreu no caso de Jó e muitos outros, ele proporciona esses momentos de provação, até mesmo para provar a nossa fé, né, se ela é real, também para fortalecer a nossa fé, tá? Então, a existência da fé, ela é provada através de ações, né? Tiago 1, 2-4 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, né? Então, a prova da nossa fé, ela produz perseverança. A prova da nossa fé é que nos amadurece, né? Nos deixa maduro, tá? Provando que a nossa fé, ela é verdadeira. Então, eu trouxe esse exemplo aí, né? Do patriarca Abraão e dos demais personagens que serve ali, né? Como base, um modelo de vida para os cristãos, tá? Mostrando que a fé verdadeira ela é acompanhada de 3 coisas: obediência, confiança e esperança, amém? Foi uma mensagem curtinha aí, mas eu acho que deu para entender, tá? Eu vou terminar aqui com uma frase de George Miller, que eu achei bem interessante, que diz assim, ó: a fé, ela não atua no âmbito das possibilidades, não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível. A fé começa onde as forças do homem terminam. Amém? Que Deus abençoe a todos, eu agradeço a oportunidade.